Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro do nosso Diálogo Fraterno. E hoje, para nossa alegria, temos aqui ao nosso lado Gilda Gregório. Gilda Gregório é trabalhadora aqui da Comunhão Espírita de Brasília, palestrante, pertencente a um grupo mediúnico há 22 anos, não é isso, Gilda? E estudiosa do comportamento humano e da doutrina espírita. E hoje nos brinda com a sua presença para conversarmos um pouquinho, trocarmos algumas ideias sobre autoconhecimento. Seja muito bem-vinda. Eu que me sinto brindada com essa oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa equipe, né, que tem trabalhado esse programa de uma forma muito eficiente, né, trazendo temas bem interessantes para a gente. Então, eu estou compondo, não como convidada, mas, na verdade, eu que me sinto lisonjeada de estar aqui hoje. Receba, Gilda, o nosso abraço fraterno, como sempre fazemos, estendemos a todas as pessoas que nos brindam com a sua presença. Então, um abraço de todos nós, carinhoso, caloroso e fraterno. Falando de autoconhecimento, me veio uma história curtinha, pequena, mas acho representativa para o que nós pretendemos conversar hoje de noite. Essa história diz respeito ao processo criativo de Michelangelo. E olha que interessante, quando perguntaram a Michelangelo como é que ele iria esculpir a sua próxima obra, bom, rapidamente, Michelangelo, o ícone do Renascimento italiano, e notabilizou-se pelo talho em mármore, embora que fosse um exímio pintor, poeta e arquiteto, notabilizou-se pelo talho em mármore. Então, quando perguntado como ele iria esculpir a sua próxima obra, ele dizia: essa obra já está pronta. Cabe a mim apenas libertar a imagem que encontra-se dentro da pedra, retirando os excessos, tudo aquilo que precisa ser retirado, cuidadosa e pacientemente. Mas a obra já está pronta. Belo, né? E talvez uma belíssima metáfora da vida real. O que seriam as nossas vidas se não um processo contínuo, permanente, de retirarmos toda essa pedra bruta que encontra-se ao nosso redor, cuidadosa, paciente, perseverantemente, de tal forma que essa obra ou essa imagem se torne cada vez mais bela. Me pareceu bem emblemático e bem representativo, e eu resolvi compartilhar com vocês. A questão de número 919 do Livro dos Espíritos nos diz que autoconhecimento é essencial para que nós brilhemos no palco da vida. E eu gostaria de fazer uma conexão, convidando para esse nosso diálogo fraterno Paulo Freire, fazendo uma conexão dos benefícios do autoconhecimento para nós próprios, seres humanos, e os benefícios que esse processo gera para a sociedade. E Paulo Freire nos dizia que a educação não transforma a sociedade. A educação transforma o ser humano. E o ser humano transforma a sociedade. Podemos começar, Gilda? Sim, podemos. Eu queria te dirigir a primeira pergunta. Será que nós poderíamos imaginar que os dois propósitos fundamentais para o autoconhecimento seriam permitir-nos a identificação das nossas virtudes, de forma que nós possamos potencializá-las, mas principalmente a identificação das inúmeras dificuldades, das inúmeras deficiências que nós ainda temos e precisamos corrigir? Você acredita que esses dois propósitos seriam os propósitos fundamentais para o autoconhecimento? Sim, não somente eu, né? Inúmeros filósofos antes mesmo da doutrina espírita, né, que traz também esses pilares e a importância do autoconhecimento para o processo evolutivo de todos nós, eles já diziam isso, né? E, de fato, né, o autoconhecimento ele é uma capacidade mesmo nossa inata de descobrir alguns comportamentos nossos que a gente muitas vezes não expressa e
com o sentido de transformá-los. Esse é um dos sentidos do autoconhecimento. E o outro, de fato, acredito sim, né, e esses filósofos, os espíritos estudiosos também da psicologia, como Joana de Ângelis, como Hamed, né, trouxe até uma obra para apresentar, para quem não conhece, dizem que também o autoconhecimento ele visa a gente trabalhar com as potencialidades que está dentro de todos nós. E você ilustrou muito bem com a questão de Michelangelo, né? Mais ou menos isso, né? Nós temos potenciais, porque nós somos criaturas da divindade, nós nascemos mesmo para sermos luzes, né? Para potencializar essa natureza divina que todos nós somos constituídos, né? E então o autoconhecimento é o meio pelo qual nós despertamos essas potencialidades para que a gente possa atuar na sociedade, como você bem disse, né? Essas potencialidades visam o nosso aprimoramento, o alcance da nossa meta existencial, mas também, né, como uma segunda finalidade da reencarnação, como também tem no Livro dos Espíritos, é para a gente poder atuar de uma forma positiva na transformação da nossa sociedade para melhor, né? Então, sim, acredito, sim. Aqui eu acho que cabe, Gilda, se você me permite, rapidamente, uma observação acerca do potencializar as nossas virtudes. Isso pode sugerir, né, uma exacerbação da vaidade. Mas aqui, se nós formos mais detidamente a essa questão, nós perceberemos que é necessário que nós potencializemos as nossas virtudes. E eu me lembro sempre de um conceito que eu acho super interessante, de humildade. A humildade é reconhecermos-nos do tamanho que nós temos, nem superdimensionar, nem subdimensionar. Então, talvez um exercício para que nós não nos tornemos sempre subservientes ou excessivamente humildes. Essa humildade precisa também ter o tom correto, para que nós sejamos capazes de avançar. E, naturalmente, na segunda vertente, né, que é onde nós temos mais trabalho, procurarmos as nossas imperfeições, que são inúmeras, e trabalharmos todas elas. Como, Gilda, nós poderíamos trabalhar ou iniciar essa jornada, empreendermos de forma positiva essa jornada do autoconhecimento? Que passos nós poderíamos dar? Que caminhos nós poderíamos percorrer? Que instrumentos e recursos nós temos à nossa disposição para sermos vitoriosos nessa jornada? Bem, primeiro é preciso ter coragem, né? A coragem mesmo de trabalhar as imperfeições, porque nós costumamos, até por um mecanismo mesmo de defesa do nosso próprio ego, que está sempre na defensiva, de não querer olhar para essas imperfeições, fazer esse trabalho, né, essa introspecção necessária ao processo mesmo de autoconhecimento. Então, já digo para você que um dos caminhos é a introspecção, o exercício cotidiano, frequente da introspecção. Então, a partir daí, dessa coragem para se introspectar, é que a gente vai começar a perceber. E uma das formas, né, que a gente conhece, tanto na ciência do comportamento, como também sugerida por Joana de Ângelis, por Hamed, que tratam bastante do tema, né, com muita profundidade, que a gente possa também executar, realizar meditações, né, para que a gente possa estar frente a frente conosco e também observar as nossas emoções, que é uma coisa muito importante. Nós costumamos também, por um mecanismo de defesa do nosso ego, né, muito arredio ainda, muito infantilizado ainda no seu aspecto psicológico, de não querer enxergar isso, né? E então, assim, se introspectar, meditar, ficar frente a frente com essas imperfeições, observar suas emoções em determinadas experiências e se questionar por que nós agimos daquela forma. E sem fazer um julgamento, porque quando a gente se julga nesse processo, a gente entra no processo de culpa. E a culpa, ela não serve para mais nada além para nos paralisar nessa caminhada evolutiva. Mas serve, o que a gente deve fazer é observar, se dá o flagrante mesmo de alguns comportamentos não adequados, tidos como não adequados, tanto para a sociedade como por nós mesmos, porque nós temos vamos dizer assim, um termômetro espiritual interno que a gente sabe quando a expressão da emoção
ela não foi adequada. Então, quando a gente se pegar nesses flagrantes, a gente observar, trabalhar, né, como a gente falou, o autoconhecimento ele se propõe a transformar essas imperfeições e depois retomar, né, não paralisar, mas retomar a caminhada, compreendendo que a gente está num processo de aprendizado. Essa, inclusive, é a nossa finalidade de estarmos reencarnados neste momento, neste planeta, nessa condição. Né, um aprendizado que a gente tem que fazer cotidianamente, mas a gente também tem que ir caminhando na medida que a gente observar e transformar esses comportamentos, essas chamadas imperfeições. Ela faz parte de todos nós. Se não fizesse, nós não estaríamos nem encarnados aqui em um planeta de provas e expiações, estaremos em outros mundos mais avançados, né, não necessitando dessas experiências que a gente vive vivenciando, extremamente desafiantes. Né? Como conviver com um defeito que não se consegue corrigir? É mais ou menos isso. Convivendo mesmo, aceitando. Porque o processo mesmo que se propõe é a gente ficar frente a frente mesmo com essas imperfeições. Com essa imperfeição, nesse caso aí. E essa imperfeição, vamos pegar uma, né, que a gente se flagra mais constantemente com ela, a gente tem que pensar que nós poderíamos estar numa condição pior do que estamos atualmente, se nós considerarmos o ser que vem de várias viagens reencarnatórias e está aqui em determinado momento. Então, essa imperfeição ela pode ter sido pior, e ela vem, né, nos acompanhando, porque nós trazemos todo o legado espiritual das nossas vivências passadas e chega um determinado momento que a gente tem que ficar frente a frente, conviver mesmo. E conviver no sentido não de anuir constantemente com aquela imperfeição, aceitando ela e nada fazendo, mas a gente fazendo alguma coisa para que a gente possa modificar a situação. Se a gente já identificou como uma imperfeição, certamente está nos incomodando. Se está nos incomodando, é preciso que nós façamos um plano de ação para que a gente possa modificar essa situação, para que a gente possa, de repente, sentir um melhor estar, né, em relação a ela. Então, o caminho é esse mesmo, nós encararmos, muito bom, já identificou aquela imperfeição, esse passo foi muito importante, né, é muito importante, muitos de nós ainda estão na ilusão, né, de utilização das máscaras sociais, não se apresentando tal qual porque não tem ainda maturidade para poder ficar frente a frente com as imperfeições. Mas se a gente já identificou, nós temos que prosseguir com isso, tentar transformar essa imperfeição, né, para que possa prosseguir nessa caminhada evolutiva. Tem muita coisa ainda pela frente, né? A gente só está em um pequeno passo ainda da nossa caminhada evolutiva. Como é possível educar as emoções no processo de autoconhecimento? Educar as emoções, primeiro, como eu falei, percebê-las. Mas nós temos diversas propostas, né, onde a gente pode exercer a educação das emoções. E eu penso que o primeiro passo é nós buscarmos um pouco o conhecimento mesmo no aspecto teórico da coisa, né, de conhecer o porquê, né, que a gente está envolvido, porque estamos envolvidos de uma forma geral, né, nesse contexto mesmo reencarnatório, e porque estamos envolvidos nas situações em si. A doutrina espírita mesmo, ela faz essa proposta, né, de a gente ter a chamada fé raciocinada, que é aquela encara, né, as situações frente a frente de uma forma em que a gente questione, onde a gente busca informação, onde a gente faça comparações, aí que entra até o aspecto científico, onde a doutrina espírita também se vincula. Então, nós temos que fazer esse processo de conhecer as coisas, né, primeiramente, para depois nós acharmos caminhos para poder tratar essas situações. Então, como eu falei, existem várias propostas, inclusive terapêuticas, para a gente tratar as emoções que se apresentam mais no aspecto doentio ou patológico, né, que nos incomoda mais. E aí nós temos a psicoterapia, temos a terapia espiritual, aqui na comunhão mesmo, nós temos, inicia, né, essa questão de um tratamento, vamos assim dizer, o tratamento das emoções sob o ponto de vista espiritual pelo atendimento fraterno. E daí a pessoa é encaminhada para um tratamento espiritual, se for preciso de desobsessão, porque nós temos nossos acompanhantes, né, do plano espiritual que agrava nossas situações. A gente, se tiver oportunidade, a gente pode até falar que não existe nesse contexto somente a vítima, mas as relações que a gente mantém
no mundo espiritual, tal qual a gente também mantém aqui no mundo dos encarnados, tudo isso faz parte de um contexto. Então, tratar sobre o aspecto mesmo físico, psicológico, tratar também sobre o aspecto espiritual. Seriam caminhos para a gente tratar essas emoções que se apresentam mais evidentes, né, que nos incomodam mais, né? O que é um defeito? Defeito como eu falei, né, eu acho que a gente tem, acho não, os espíritos dizem, né, que nós temos esse termômetro em relação ao o que é certo, o que é errado, o que é em relação ao bem ou mal, assim dizendo, entre aspas, né? Então, o defeito é aquilo que nos tira desse prumo do que a gente acha que seria o correto, aquilo que nos traz o bem-estar. Eu penso que o defeito é aquilo que nos incomoda mesmo, algo negativo, que a gente considera como negativo, que está nos trazendo um determinado tipo de sofrimento, um sofrimento psíquico, né, um sofrimento nas relações. Então, isso pode ser o que a gente geralmente considera um defeito, né? Aquilo que está incomodando. E, às vezes, nós mesmos não identificamos como defeito, mas alguém diz para a gente, nossa, você tem um defeito de fazer isso, fazer aquilo, né? Então, a gente pode ter esses referenciais, mas, no entanto, a gente só vai reconhecer mesmo que aquilo é um defeito se fizermos esse processo de autoconhecimento. É preciso que nós deitemos nosso olhar pessoal sobre essas questões que dizem respeito a nós mesmos. Somente nós é que podemos fazer essa aferição. Isso é um defeito, isso é uma qualidade, isso é o quê? Né? Algo que está sendo me imposto, né? Isso é de mim, isso não é de mim. Então, assim, o processo de autoconhecimento ele se propõe também a gente fazer essa identificação, né, do que é e do que não é, mas considerando que nós temos uma matriz interna espiritual que já diz, onde nos traz a intuição do que é e do que não é. Por que temos vários tipos de comportamento no mesmo dia? Porque estamos vivendo, né? Nós temos muitos comportamentos. Talvez essa pergunta venha em função de por que, né, essa questão de estou de bem humor, daqui a pouco estou de mau humor, né? Eu estou feliz, daqui a pouco sou triste. Isso faz parte, os espíritos nos dizem que faz parte mesmo desse momento evolutivo de todos nós, essa inconstância de emoções e sentimentos, considerando que estamos mesmo num processo ainda de sedimentação da nossa, vamos dizer, nosso amadurecimento psicológico e espiritual. Então, é previsto mesmo a inconstância mesmo de emoções, de sentimentos, de todos nós, durante esse processo de aprendizado. Isso um dia, né, os espíritos dizem que nós vamos ficar mais estáveis, né, em determinado momento, na medida que a gente vai evoluindo, vai vencendo essas etapas, mas isso faz parte mesmo desse nosso contexto evolutivo. A inconstância, né? Já foi pior, né? Antes, eu fiquei pensando aqui falando, nós somos os únicos seres que temos o pensamento constante, né? O ser humano. Então, um dia, nosso pensamento já foi inconstante, como um animalzinho, um cachorrinho, né? Onde a gente não guarda memória, não tem memória recente, a memória passada é muito rudimentar. Assim é também essa nossa caminhada desse amadurecimento psicológico e espiritual. Um dia nós vamos também ter uma constância, né? Estaremos em outro contexto, fatalmente, né? Porque o nosso planeta mesmo, de uma forma geral, nós observamos que há uma inconstância em tudo, nos fenômenos sociais, nos fenômenos geológicos, né? A própria Terra, ela tem essa inconstância, tem as suas evoluções e involuções, né? E nós também estamos nesse mesmo ritmo, considerando mesmo o nosso atual contexto evolutivo e aonde nós estamos inseridos em questão de contexto planetário, espiritualmente falando. As imperfeições são apenas de outras vidas? Não, nós também adquirimos algumas imperfeições aqui também. Nós ainda conseguimos, né, temos a capacidade de agravar um pouco a coisa em determinados aspectos, né? Nós temos esse histórico, né, de situações que nós vivenciamos e que ficou meio que gravada no nosso perispírito e ela se expressa, as situações se expressam, né, no nosso dia a dia, considerando mesmo a nossa própria programação reencarnatória, que já traz esse contexto, mas nós ainda nos envolvemos em outras situações, né? Muitas vezes a gente sai um pouco do script que nós mesmos desenhamos antes de reencarnar e acabamos enveredando por alguns caminhos, né, que não estavam previstos. Então, a gente pode dizer que a gente pode adquirir algumas imperfeições, sim, em que pese, né, os espíritos serem muito peremptórios no sentido de que ninguém evolui.
até onde chegamos aqui, ninguém retrocede, mas nós podemos paralisar. E nessa paralisação, né, de evolução, nós podemos estar se vinculando a algumas situações onde a gente pode se considerar como imperfeições. E se demorarem, se sedimentam, né, como são sedimentados perfeições e imperfeições, vou dizer, virtudes e imperfeições. Né? Então, é possível, sim, que a gente esteja trazendo um pouquinho mais de bagagem, né, nesse sentido negativo, né, entre aspas, também, nessa encarnação. Mas não necessariamente somente de outras vidas. Não somente nessa exata existência, nós podemos também adquirir imperfeições e podemos trabalhá-las, né? Sim. Isso é natural. Podemos quitar também a fatura aqui mesmo, né? Aquela questão de não parcelar, né, no crédito, né? Mas a gente pode também se desvincular de situações imediatamente até após a ocorrência. E uma coisa interessante que também os espíritos andam dizendo, que como nós estamos num interessante e importante processo de transição, né? Todos nós individualmente, o nosso planeta também, de uma transição de um plano de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde as energias se modificam, né? Para a gente ter uma ideia, nos planetas regenerados não existe mais, não tem mais essa necessidade de vivenciar algumas experiências dolorosas como nós temos aqui nesse planeta de provas e expiações. As imperfeições podem ser dessa vida, por causa dessa situação que eu coloquei. Podem estar vinculadas a vivências de experiências não previstas e descaminhos que a gente acaba por não prosseguir na programação reencarnatória. Sendo o nosso planeta de provas e expiações, é possível ou comum o encarne de espíritos notavelmente diferenciados da maioria? Ou seja, intelectual ou moralmente os dois? Não só é possível, como os espíritos já disseram, né, que já está ocorrendo a encarnação desses espíritos chamados notáveis. Me desculpa, deixa eu só concluir, porque, na verdade, essa segunda parte da pergunta... É importante. Eu acho que vai te facilitar. Esse ser, caso existisse, não poderia jamais equiparar-se a Jesus. Porém, seria para estes seres mais interessante o autoconhecimento ou, primeiro, a busca do Cristo? Deixa eu ficar com essa pergunta na mão. Ficou grande, né? Não, primeiro assim, o planeta de provas e expiações e o encarne de espírito notavelmente diferenciado. Sim, os espíritos, né, dizem que já está havendo. Divaldo Pereira Franco mesmo, ele costuma dizer muito, e algumas obras também já têm isso previsto, que já estão ocorrendo encarnações de espíritos chamados notáveis, mas nada mais são que espíritos que têm uma, vamos dizer assim, uma estrutura espiritual diferenciada de nós. E eles vêm para nos ajudar nessa transição planetária mesmo. São espíritos que vêm com missões mesmo para poder ajudar nessa passagem. Então, vem com a notabilidade na área da ciência, da religião, da educação. Joana de Ângeles mesmo é um espírito que vai reencarnar, né, e me parece não, Divaldo Pereira Franco, informou que ela vai atuar na área da psicologia, no avanço, né, da psicologia sob a perspectiva espiritual, que Emmanuel atuaria na área da evangelização, né, e assim vai, né, Vitor Hugo e tantos espíritos que já têm uma bagagem, né, importante, bagagem espiritual, já são considerados espíritos que poderiam até habitar outros mundos mais felizes, mas, no entanto, estão migrando para o nosso planeta para poder alavancar várias áreas para que a gente possa fazer essa passagem, vamos dizer, de dimensão, né, espiritual. Aí tem, caso existisse, não poderia jamais equiparar-se a Jesus. Até onde a gente sabe, né, Jesus é o nosso modelo e guia da humanidade, né? Ainda não tem uma notícia de um espírito reencarnado no planeta Terra que se compare a ele, uma completude, né, tal qual Jesus demonstrou ser, né, enquanto um ser, vamos dizer, perfeito sob a nossa perspectiva, né? Mas não sabemos, né, se está previsto a encarne de outros seres, né, como Jesus, né? A gente não tem notícia, eu mesmo particularmente não tenho notícia. Sei que Jesus hoje é o governador do planeta e, junto com uma pleiade de espíritos, vem trabalhando na transformação do planeta. E tem essa estratégia mesmo de encarne de espíritos que a gente vai saber, inclusive, identificar. Eles vão se diferenciar mesmo
não somente pela questão intelectual, mas pela questão ética-moral. Eles vão se sobressair na nossa sociedade. Aí está falando, seria para esses seres mais interessante o autoconhecimento ou primeiro a busca de Cristo, né? Em que pese eles, né, a gente saber que eles são espírito, de uma certa forma, mais preparados, né, para enfrentar algumas situações e com a missão mesmo de alavancar essa transição planetária, é possível que ainda tenha uma necessidade mesmo de autoconhecimento, né, considerando mesmo as energias do nosso planeta. Talvez seja um espírito que ainda não estejam completos sob o ponto de vista da sua evolução espiritual e vão necessitar mesmo de autoconhecimento. E a busca por Cristo, eu vejo até como uma consequência, né? Eu não consigo particularmente ver mais um processo de autoconhecimento sem a gente considerar a terapêutica cristã, a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, porque a mensagem ela é extremamente robusta, né? Sob o ponto de vista mesmo do autoconhecimento. As mensagens que Jesus deixou até hoje são extremamente atuais. Então, eu não consigo ver uma desvinculação, inclusive, do autoconhecimento com a busca de Cristo. Como escapar das armadilhas do ego, que soterra as imperfeições embaixo das vaidades e busca continuamente nos convencer de que estamos sempre certos? Fugir das armadilhas do ego é utilizar mesmo a estratégia do autoconhecimento, enfrentar mesmo o próprio ego, que ele está querendo expressar, né? Porque o ego, como o próprio prefixo está dizendo, é egóico, né? A gente identifica no comportamento egóico mesmo a atuação do ego, né? Aquela questão do ter, né? Ele é o ter, é o prazer, é o imediatismo, né? Então a gente consegue identificar quando o ego está em ação. Então, para a gente desarticular essas armadilhas do ego, né, a gente fazer o processo de autoconhecimento para que a gente não caia em processos ilusórios, né, que esses processos ilusórios postergam esse olhar para si mesmo. E ele é realizado de várias formas, em termos, por exemplo, a gente utilizar alguns vícios para poder mascarar essa necessidade que a gente tem de olhar para dentro de si de forma que a gente possa desarticular esse ego. Então, ele vai tomando força na medida que a gente vai tendo hábitos que possam mascarar, né, essa necessidade da gente trazer, né, uma possibilidade de manifestação do nosso self. Então, assim, é um processo, né, como o próprio autoconhecimento se propõe, para a gente conseguir desarticular essas armadilhas, esse mecanismo de defesa que o ego sempre utiliza, no sentido de procrastinar mesmo esse nosso processo necessário, né, de trazer as imperfeições para trabalhar, para que a gente possa se libertar e trazer a obra de Michelangelo para fora, né? Porque na nossa matriz a gente já tem esse ser, né, divino, né, que todos nós fomos constituídos. Mas isso só é possível fazer se a gente realmente tratar esse processo por meio do autoconhecimento, enfrentando o ego e trazendo o self, né, dando possibilidade do self, não aniquilando, né, na psicologia analítica, não se trabalha com a hipótese de você mata-se o ego e sobressai o self, é a integração do ego com o self. E quando a gente fala integração, significa que é preciso, ao identificarmos as imperfeições, trabalharmos essas imperfeições, não sufocar essas imperfeições. Porque quando isso acontece, na psicologia junguiana chama de sombra, né? Você reprime, né, isso e ele se transforma numa sombra. E a sombra, ela se manifesta de diversas formas, impedindo esse caminhar evolutivo de uma forma mais plena, né? Então, assim, é todo um processo que é preciso cuidar para que a gente não fique nesse círculo vicioso de procrastinação e impedindo que a gente possa alcançar a plenitude, que é a nossa fatalidade. Joana de Ângeles coloca sempre, né? A nossa única fatalidade é a felicidade e a plenitude. Mas é um processo que é preciso a gente empreender ele de uma forma mais constante, iniciando de forma o mais rápido possível, porque a gente já não tem tempo. Agora eu lembrei por que eu me perdi naquele momento. É porque era na hora que eu ia falar que a gente está num momento muito importante, que não há mais tempo para a gente procrastinar esses processos. É preciso a gente acelerar, inclusive, e nesse processo de aceleração dessas nossas experiências, as imperfeições que a gente identifica ou a gente adquire aqui nessa vida, que não vem de vidas passadas, rapidamente aparece a oportunidade da gente fazer um processo de
transformação dessa imperfeição, até dentro de um processo muito acelerado que a gente está tendo dessa transição, né, dessa questão da gente se tratar para que a gente possa passar para uma outra condição espiritual. Essa pergunta ainda cabe dentro daquela sequência anterior. O autoconhecimento em demasia pode cegar o ser? Eu creio que não. Eu creio que autoconhecimento nunca é demais, né? Eu acho que cegar seria não fazer o processo de autoconhecimento, né? A gente fica cego para as nossas imperfeições e para aquilo. Às vezes a gente fala imperfeições, mas também muitos de nós somos muito aprisionados a modelos criados por outras pessoas, o qual nós nos enquadramos, que a gente nem sabe bem o porquê. Ou sabemos porquê, né? Às vezes a própria sociedade impõe algum modelo, né, de comportamento e que a gente vai repetindo, né? Joana de Ângela, ela chama no livro Homem Integral, ela chama de homens espelhos, homens e mulheres espelhos, que ficam repetindo os comportamentos, porque foi tido em determinado momento da sociedade como importante, mas as pessoas às vezes não questionam por que eu estou em busca disso, né? Por que eu estou agindo assim, por que eu estou nesse padrão de comportamento. Então, o processo de autoconhecimento é que nos permite também identificar padrões pré-estabelecidos onde a gente não consegue se enquadrar, porque está sendo impondo um processo de adaptação que não se encaixa no nosso modelo mesmo de evolução. Então, é preciso a gente questionar isso. Se estamos adequados, não adaptados, estamos adequados a esse modelo, né, porque, às vezes, traz sofrimento, né, traz muito sofrimento para a gente estar enquadrado em determinado modelo. Então, o processo de autoconhecimento, eu creio que nunca é demais, é o caminho libertador mesmo, para que a gente possa se reencontrar, se reconectar com a divindade e encontrar essa plenitude que já está prometida para todos nós, né? O animismo, muitas vezes, é visto como algo negativo. As manifestações anímicas podem auxiliar no autoconhecimento? De que maneira? Pode. Eu tenho percebido, assim, é interessante, eu e a Thelma, que está sentada ali no meio, entre as duas, nós fazemos parte de um grupo há 22 anos, grupo mediúnico. E a gente estava comentando na última reunião que no grupo mediúnico, a gente trata de coisas que não está escrito em livro algum. A gente não consegue encontrar em obras algumas coisas. Algumas coisas estão previstas de uma forma assim, diferenciada, mas a gente tem a oportunidade de verificar algumas situações muito interessantes. E uma dessas situações é essa questão do animismo. E eu acho que o animismo ele pode contribuir, sim, com esse processo de autoconhecimento, porque nós já tivemos uma experiência da manifestação do subconsciente de uma pessoa encarnada. Porque a gente costuma atender as manifestações espirituais de irmãos que estão no plano espiritual, um princípio inteligente, individual, mas a gente já percebeu uma manifestação anímica do médium que está trazendo uma manifestação contida no seu inconsciente. E, sob a perspectiva do espiritismo, pode estar trazendo um conteúdo psicológico, espiritual de uma vida passada também, colocando ali uma situação que está se colocando como uma sombra, né, sob a perspectiva junguiana. E sob a perspectiva também da Joana de Ângela, que ela trata muito nesse sentido da sombra, ou seja, um conteúdo que está reprimido e que está impedindo da pessoa prosseguir na sua caminhada evolutiva, está funcionando como um freio, como um empeço. Então, o animismo ele pode ser uma via, logicamente que a gente, dentro desses trabalhos, né, tem que ter uma condução muito responsável, né, do dirigente do grupo, para saber do que se está se tratando ali naquele momento. Porque existe a questão do animismo, no sentido mesmo de algo que possa estar cometendo o médium em uma situação onde visa mesmo colocá-lo em uma evidência negativa dentro do grupo. Mas, nesse sentido, aí eu vejo como uma questão interessante que pode ser utilizada também como uma técnica, né, como algo a ser considerado dentro do grupo mediúnico. O processo de autoconhecimento é importante para o trabalho mediúnico? É muito importante. É muito importante porque, na perspectiva mesmo, assim, o grupo mediúnico ele não funciona somente com a manifestação do médium, da sua mediunidade. Ele funciona sob uma base da doutrina espírita, né?
nós seguimos o conhecimento da doutrina espírita para trabalhar a mediunidade. Repete para mim de novo a pergunta. O processo de autoconhecimento é importante para o trabalho mediúnico? Pois é. Então, assim, e às vezes, se, por exemplo, o médium ele fica muito apegado a alguns conceitos fechados, porque podemos ter uma tendência, nós temos uma cultura religiosa, né, muito forte, e às vezes a gente traz algumas certezas dentro de nós, trazidas mesmo de vamos dizer, dentro de um contexto atávico mesmo, da gente estar acostumado a ter aquele conceito por uma perspectiva religiosa muito, né, introduzida na nossa sociedade. Então, quando o médium ele não busca o conhecimento, aí eu já falo da doutrina espírita, para poder atuar mediunicamente, e não procura o autoconhecimento para saber também o que é de si e o que é do fenômeno mediúnico, ele pode se perder nesse trabalho. Então, assim, são duas coisas, o conhecimento e o autoconhecimento. O conhecimento da doutrina, quais as possibilidades disso estar acontecendo dentro desse meu fenômeno mediúnico, e dentro do fenômeno mediúnico, o que seria uma expressão minha, o que seria uma expressão da entidade. Então, ajuda muito, né? Uma proposta assim, que não dá para se desvincular. Ao trabalhar mediunicamente, a gente tem que estar aparelhado, né, com esses pilares, né, para a gente poder realmente fazer um trabalho que contribua. Que ferramentas podem nos auxiliar no processo de autoconhecimento? Eu tenho uma tendência muito forte de falar que uma terapia psicológica cai muito bem, porque assim tem várias, né, tem um arcabouço rico, né, dentro da psicologia, onde a gente pode trabalhar o autoconhecimento, né, dentro do processo terapêutico. Então, eu acho que a gente tem que lançar a mão disso. Não está apartado, né, não existe dentro da proposta da doutrina espírita nenhuma restrição em relação a gente buscar todas as vias de acesso, né, seguras para que a gente possa fazer esse processo de autotransformação, né, que a doutrina traz, que os espíritos nos trazem, esse processo de autoconhecimento. Então, lançar a mão mesmo desses recursos, né, buscar mesmo uma assistência. Existem processos muito complexos, né, que desembocam numa neurose, numa psicose, numa patologia mental mesmo, que é preciso a gente considerar que deverão ser tratadas num ambiente também terapêutico, às vezes médico, sem a gente também desconsiderar o aspecto espiritual. A gente sempre vê essa junção, né, dessas possibilidades na ajuda da pessoa que está ali no processo de sofrimento e na busca, né, por trabalhar os seus processos internos. Então, eu coloco não só a psicologia, mas qualquer outro recurso que a pessoa se identifique também. Tem muita coisa bacana aí para a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento, e a gente tem que lançar a mão. São recursos deixados, sobretudo, né, autorizados, né, por Deus, né? Se estão aqui, a gente pode lançar a mão e deve, né? Então, está valendo qualquer coisa que seja séria, que traga o nosso bem-estar, para que a gente possa sair do outro lado. De que forma podemos avaliar os nossos bons e maus pensamentos sob o aspecto de influências de bons e maus espíritos? A gente está sempre com essa questão, né? Primeiro, assim, quando a gente lê aquela questão lá do Livro dos Espíritos, que diz, né, influencia os espíritos sobre a nossa vida, né? E os espíritos respondem de uma forma muito forte, muito mais do que imaginas, de tal sorte que são eles que lhe dirigem. Ou seja, eles colocam de uma forma assim muito clara de que a gente está o tempo todo sendo influenciado pelo mundo espiritual. E aí a gente, mais uma vez, traz a vantagem do autoconhecimento, porque assim, quando a gente se conhece, inclusive em relação à qualidade dos nossos pensamentos, é possível a gente identificar uma influenciação espiritual negativa, que esteja nos insuflando algo, um pensamento que a gente já identifica que não faz parte do nosso contexto, né? Não faz parte, vamos dizer assim, do nosso padrão de pensamento. Então, assim, embora seja tênue, né, não tem um limite, não está bem delimitado, né, uma coisa com outra, mas é possível, ao se conhecer, saber do seu padrão de pensamento, saber a interferência de um pensamento que não é seu,
e a gente considerar como uma sugestão. E, geralmente, essas sugestões acontecem em contextos muito específicos, né? A gente já começa a apresentar, a gente tem um descontentamento com uma situação, e ali a gente vai começando a pensar algumas coisas, né, que, vamos dizer assim, que começa a propiciar um campo para uma intervenção de um pensamento, de um espírito. Então, assim, primeiro é a questão mesmo do autoconhecimento, e depois a gente começar a verificar. É um pouquinho difícil, às vezes, né? Porque quando um espírito, vamos dizer, um espírito dito como obsessor, ele começa a nos influenciar, a gente tem que pensar, sobretudo, que esse espírito tem uma afinidade conosco. Ele não sai do nada e se vincula a gente. A gente está lá passando na rua, aí passa um obsessor lá e, eu vou colar ali naquele sujeito, naquela criatura. Mas os processos obsessivos acontecem entre pessoas, encarnados e desencarnados, que têm muita afinidade. Então, assim, por isso que às vezes se torna um pouquinho difícil se a gente não tiver parâmetros, meio de diferenciação desses pensamentos. Então, a gente tem que considerar isso e trabalhar o processo de autoconhecimento para saber o que esse padrão de pensamento é meu ou não. Há essa possibilidade. E também, em última instância, não importa muito. O que importa mesmo é a gente qualificar o pensamento, seja nosso, seja vindo de fora, a gente começar a ter uma disciplina de começar a trabalhar na qualificação dos nossos pensamentos, seja eles quais forem. Né? Se eles estiverem trazendo um mal-estar para a gente, nos jogando para algumas situações, né, não muito boas, no sentido das emoções negativas, do sentimento, né, das elucubrações que levam aí verdadeiramente a um processo obsessivo que podendo chegar a uma gravidade. Né? Como os pais podem contribuir desde cedo para que os filhos realizem o seu processo de autoconhecimento? Isso é uma coisa assim, que seria o ideal, né? E eu acho que os pais podem trabalhar trabalhando com a verdade com a criança, porque a verdade é algo que é muito importante no processo de autoconhecimento. O autoconhecimento se propõe a gente conhecer a verdade sobre nós. Então, se desde cedo a gente trabalhar com a verdade com as crianças, é possível eles também trabalharem com a verdade dentro do seu processo, até a vida adulta, né, durante todo o seu processo, enquanto encarnado. Agora, infelizmente, né, muitas coisas acontecem no período da infância que fica muito sedimentado na vida do adulto, né, porque as crianças aprendem também a mentir ou a esconder, nem mentir, a esconder as suas emoções por causa de alguma repressão que os pais fazem, né? Então, assim, seria a segunda coisa, a verdade, trabalhar com a verdade, e a outra, deixar as crianças se expressarem na sua espontaneidade e não trabalhar jamais com a repressão à criança. Né? Trabalhar, sim, com a educação, com a condução, com o ensinamento, porque quando a gente adota comportamentos coercitivos, punitivos, a tendência da criança é ela reprimir aquilo e não se comportar mais daquele jeito, porque ela tem medo de ser punida. Então, ela começa a adotar um comportamento não espontâneo. E é a partir daí que começam mesmo a repressão dos comportamentos para ser aceito ali naquele ambiente primeiramente doméstico. Isso se transpõe para a sociedade quando essa criança vira um adulto, porque ele reprime as suas expressões para ser aceito na sociedade. Então, a gente vê como repercute essa questão da forma como a gente educa nossos filhos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa observar bastante, verdade e amorosidade na educação das crianças. Eu considero que essas duas perguntas que tenho em mãos aqui, elas já foram respondidas pela Gilda. De qualquer forma, eu vou fazê-las de novo, se a Gilda considerar que há ainda algo mais a acrescentar. Os nossos defeitos, como, por exemplo, a falta de paciência, intolerância, podem ser influenciadas por espíritos inferiores que nos acompanham, é somente pertinente a nós mesmos? Olha, pode ser uma coisa e outra, mas eu sempre prefiro pensar que é uma coisa nossa mesmo, né? A gente trazer para nós, porque quando a gente começa a adotar essa questão de jogar para o externo um comportamento seu, a gente fica meio que viciado com isso. Responsabilizar sempre um ente externo por um comportamento seu. Isso é extremamente perigoso, né? Então, assim, independente se seja influenciado ou não, como eu falei em relação ao pensamento, que não importa muito
essa procedência. Lógico que a gente tem que ficar alerta, porque a gente pode fazer uma terapêutica para poder não ficar tão sujeitos a essa influenciação negativa. Mas, primeiramente, trazer para si essa responsabilidade, porque mesmo que seja um espírito influenciando em um pensamento, um comportamento negativo que você executou porque você tinha uma via de um canal com aquele espírito e porque você tinha algo que acolheu aquilo. Se acolheu, né, a responsabilidade é nossa, porque nós temos, embora muitos acham que a gente não tem muitas escolhas, né, mas nós temos a possibilidade de rejeitar algumas coisas. Então, assim, a gente tem que sempre trazer para a nossa responsabilidade aquela expressão negativa que seja, antes da gente colocar a culpa no obsessor, a culpa no marido, a culpa na esposa, a culpa no trabalho, no vizinho. Então, a gente tem que trazer essa responsabilização para nós em relação aos nossos atos. Isso também faz parte desse processo, né, de aprimoramento espiritual. É a nossa cirurgia moral, vamos assim dizer. Né? Joana gosta de falar. Joana não, Emmanuel. Gosta de falar da questão da cirurgia moral. Então, a gente trazer para nós essa responsabilidade sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos. E depois a gente pode até optar, mesmo por um tratamento, por qualquer tipo de terapêutica, mas sempre pensando que nós é que acolhemos qualquer situação que acontece nas nossas vidas. Boa noite. A falta de autoconhecimento pode gerar comportamentos, ou melhor, pode gerar revolta e, com isso, comportamentos de incitação ao ódio, à discriminação e outros comportamentos autoritários? Então, assim, acontece isso, essa questão a falta do autoconhecimento, ela pode desembocar numa violência, porque assim, a Joana e o Hamed falam que isso pode acontecer por revolta, por um espírito arredio mesmo, né, que não quer aceitar o seu contexto mesmo, as suas imperfeições, ou pode ser por ignorância, porque por a pessoa não buscar mesmo o conhecimento. Agora, quando acontece por rebeldia, agora que eu lembrei a palavra, eles falam por rebeldia, realmente pode gerar, sim, a violência, pode abrir um canal de violência, porque a pessoa entra naquele mecanismo mesmo de reprimir as suas imperfeições. Como eu falei, às vezes até para poder ser aceito, para se adaptar na sociedade. E quanto mais reprime essas imperfeições, mais acumula insatisfação. Isso acaba desembocando no que a Joana chama de vazio existencial. Então, a pessoa entra num processo de revolta, sim, porque ela não consegue encontrar satisfação com a vida. Ela não consegue ter a alegria de viver por causa desse processo repressivo, que não deixa suas imperfeições vir à tona para poder trabalhar dentro de um processo previsto mesmo de todos nós. E também a pessoa não consegue estar ali se sentindo também feliz, porque está sendo reprimindo alguma coisa. E acaba que tudo isso são energias, né? Há o que os psicanalistas chamam de dinâmica psíquica, que fica ali em movimento permanentemente. E a nossa mente, nosso psique, ela tem uma necessidade de encontrar um equilíbrio e, portanto, de aliviar essa dinâmica psíquica quando a pessoa se sente acumulada dessas energias decorrentes da repressão dessas imperfeições ou de sentimentos que não seriam oportunos, do ponto de vista nosso, expressar. Então, por uma questão de equilíbrio, né, que a mente busca, ela acaba se expressando de uma forma desordenada, o que a gente pode categorizar como violência. Primeiro, a violência consigo mesmo. Tem pessoas que acabam expressando isso numa violência consigo, né, fazendo um processo ali mesmo de sofrimento, se imputando um sofrimento, podendo chegar até no suicídio, né? E também outros que acabam expressando isso no outro, né? Porque acaba fazendo o que se chama de projetar a sua sombra no outro. Então, assim, é um processo que a gente consegue ver um fluxo que chega mesmo até que liga a falta de autoconhecimento com a questão da violência. Em algum momento a pessoa vai expressar isso. É como se fosse um vulcão que fica ali, né, acumulando as suas lavas, né? Em algum momento aquilo explode, porque o ideal seria esse vai e volta, né? Expressa uma coisa, trabalha, entristece, depois trabalha aquilo, depois sente uma alegria de viver, essa ida e volta, né, desse processo nosso de autoburilamento.
Agora, quando isso não é feito, há uma explosão, vamos dizer assim, psíquica, que pode realmente trazer graves prejuízos para a pessoa e para a sociedade dentro de um contexto de violência. Como você citou psicologia, gostaria de fazer uma pergunta relacionada. Na sua visão, há paralelo entre as forças de teoria psicanalítica, ego, superego e id, e a doutrina espírita? E como diferenciar uma manifestação anímica de uma manifestação do inconsciente? Dá para relacionar, e quem faz isso muito bem é a Joana de Ângeles, né? Ela tem uma obra chamada A Série Psicológica, onde ela fala, ela detalha, inclusive, né, esses conceitos psicanalíticos de ego, superego, id, com essa proposta mesmo trazida da doutrina espírita, considerando mesmo o ser imortal. Então, é possível, ela traz o conceito de sombra, e a gente traz, a doutrina espírita traz em um contexto muito mais ampliado, né, porque a psicanálise trabalha com o inconsciente, e a doutrina espírita trabalha com o ser imortal, trazendo toda essa bagagem. E muitas vezes não é considerado, né, essa questão dessas outras, vamos dizer, personas, né, aí já dentro do conceito junguiano. As personas, por exemplo, que a gente fala na psicologia analítica, a gente considera na doutrina espírita como a nossa manifestação em outras encarnações. Somos nós mesmos que desempenhamos papéis. E também a persona daquilo que a gente está executando dentro da nossa necessidade de executar os papéis sociais já nessa vida. Então, assim, dá para fazer, é um pouquinho assim, não é uma coisa que a gente, é muito fácil da gente fazer essa relação, existe até grupo de estudos dentro da doutrina espírita, com alguns companheiros, né, confrades nossos psicólogos e não psicólogos também, onde faz esse casamento da doutrina espírita com essas teorias psicológicas, e em especial psicanálise. E a Joana, em determinado momento, eu achei que a Joana era psicanalista, né? Porque as obras dela ela realmente trazem, de uma forma bem conceitual, esses conceitos da psicanálise. Mas também depois ela trouxe da psicologia analítica, e depois também ela trouxe outras novidades, porque eu tive uma surpresa de ver em uma das obras dela, ela citando um sociólogo, se não me engano, Edgar Morin, que trata da teoria da complexidade, e ela trata no livro dela, porque ela traz mesmo dentro da fenomenologia, né, social, e também vi ela tratando de uma pessoa que se chama Ken Wilber, que está trazendo uma chamada psicologia integrativa, que considera, né, o ser integral. Então, assim, aí eu vi que ela não era só psicanalista, não, ela está mais para transpessoal, né? Então, assim, a doutrina espírita está fazendo essa vinculação por meio das obras de Joana de Ângeles, Hamed também, por meio das psicografias de Francisco do Espírito Santo. A Joana, as psicografias são de Divaldo Franco, né? Então, eles fazem esse casamento de psicologia com doutrina espírita. E creio que a Joana vai reencarnar, espero estar pelo menos com 100 anos de idade para poder ver ela trazendo essa bagagem para a gente, que eu acho que vai dar um salto quântico na área da ciência do comportamento para a gente, porque a gente vai considerar esse ser integral, inclusive viajante de várias encarnações. Como podemos utilizar o autoconhecimento para descobrir a causa de pesadelos terríveis e constantes? O autoconhecimento para descobrir... Eu tenho outra pergunta aqui que eu acho que eu não respondi. Primeiro, deixa eu ver aqui, como diferenciar uma manifestação anímica de uma manifestação do inconsciente. Bem, não é fácil. Nesse caso, assim, porque, na verdade, eu nunca fiz uma observação direta ali. A gente não, dentro do grupo mediúnico, a gente não se debruçou, a gente constatou, né? Constatou porque ocorreram várias manifestações do inconsciente e a gente percebeu que era do contexto da companheira que estava expressando, né, fazendo essa passagem mediúnica do seu inconsciente. A gente conseguiu perceber que fazia parte de um contexto dela mesmo, né? Então, assim, tem que ser bem observado isso daí, né? Tem que ser bem criterioso para a gente dizer, não é uma manifestação do inconsciente, não é uma manifestação anímica.
Ainda assim, em relação à manifestação anímica, eu acho que até a manifestação anímica ela é muito importante para o processo do autoconhecimento, que seja do médium que está fazendo uma manifestação anímica. Eu sempre acho que nada é completo 100% anímico. Ali tem alguma manifestação, ainda que seja de um processo psicológico da pessoa, né? Tem algo ali incutido sob o ponto de vista espiritual daquela pessoa que está tendo essa necessidade de fazer aquilo. Então, assim, a manifestação anímica ela tem que ser acolhida assim, em vários contextos. Né? E a pergunta era? Como podemos utilizar o autoconhecimento para descobrir a causa de pesadelos terríveis e constantes? Aí, tem algumas propostas, né? Que é de autoconhecimento, que faz esse trabalho de buscar alguma causa para um pesadelo, para um trauma, né, para alguma fobia. Então, assim, tem algumas propostas de autoconhecimento que se propõem a fazer esse tipo de trabalho. A gente sempre fala assim, eu tenho uma opinião que a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, com terapias de vidas passadas, por exemplo. Ela nessa perspectiva do autoconhecimento, eu penso que é muito válido. Na perspectiva de saber algum processo nosso, nossos processos de uma maneira geral, eu já não acho muito salutar, porque se nos foi dado o esquecimento para a gente poder transitar em uma nova história, é porque isso é necessário. Talvez a gente não tenha uma bagagem, não tenha um suporte psicológico para saber, por exemplo, que eu estou aqui com eu e o Wagner, que o Wagner me assassinou por 3 vidas sucessivas. Eu não estaria falando tranquilamente com o Wagner, por mais equilíbrio psicológico que eu tenho. A gente fica com aquela coisa, meu Deus, imagina isso dentro do contexto doméstico, né, sabendo quem foi quem e o que significou nas histórias passadas. Então, aí a gente tem que ter muito cuidado, mas eu acho que algumas propostas de autoconhecimento são válidas sob esse ponto de vista mesmo de ser um processo terapêutico, se isso necessitar, porque às vezes a gente consegue trabalhar isso sem precisar entrar nessa profundidade, né, de terapia. Mas é possível, né? Acho que é válido se ajudar, né? A pessoa a sair de um processo aí que esteja emperrando aí a sua caminhada. Nós estamos nos aproximando do término, temos aqui alguns poucos minutos, mas gostaria de fazer a última pergunta, que acho que ela é bem relevante, bem importante. Sobre o ponto de vista espírita, o que você poderia falar sobre o transtorno bipolar? Nossa, eu estava até nessas buscas que a gente faz. A internet é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente encontra tanta coisa legal, né? Mas tem umas obras também que eu não me debrucei, assim, não tem nenhuma específica, não. Mas os espíritos sempre dizem que tem algo vinculado mesmo no contexto mesmo espiritual da pessoa, como em todas as nossas doenças físicas, né? Mentais, psicológicas, ela tem uma história. Porque não existe causa sem um efeito sem causa, né? Tudo tem uma causa. A gente não tem o acaso. Fui premiado e acabei vindo com uma psicopatologia que me impede, né, ou me dificulta a existência. Então, os espíritos dizem sempre que tem mesmo uma vinculação às doenças mentais, que não seja dessas que a pessoa tem que não seja congênita, né, que algo que não incapacita a pessoa, né, ou não seja por um acidente, ela tem, sim, até essas também tem também. A gente tem um histórico muito complexo, que é muito difícil também a gente padronizar e generalizar também, porque cada história é uma história, mas os espíritos dizem mesmo do comprometimento espiritual vinculados a algumas doenças mentais ou psicológicas, né, ou essas ocorrências na área, vamos dizer, não só da psicopatologia, mas dos comportamentos, né? Então, tem uma vinculação. Então, eu encontrei na internet uma vinculação, mas eu também não arriscaria dizer aqui, porque eu nem me lembro dessa procedência dessa elucubração, assim dizer. Porque, até então, assim, eu gosto muito de buscar mesmo na fonte, né, os espíritos dizendo, tem obras psicografadas maravilhosas. E o Dr. Bezerra de Menezes mesmo tem nos trazido algumas obras, por exemplo, Loucura e Obsessão, é uma obra bem interessante para a gente entender essa causalidade, né, essa questão da vinculação de uma patologia mental com uma causa espiritual.
Então, essa obra eu até recomendaria, não exatamente sobre o transtorno bipolar, mas dá para a gente compreender como que é essa repercussão de alguns flagelos do perispírito impactando na próxima encarnação, vinculados a comportamentos, né? Então, o que eu poderia dizer, assim, de uma forma geral, é que está muito vinculado essas questões, esses transtornos, com alguma coisa vinculada mesmo a comportamentos e na área da inteligência, executados na área da inteligência. Utilizou, vamos dizer assim, um poder intelectual e de uma forma equivocada, né? Isso aí eu já ouvi dizer. Mas eu acho que caberia a gente dar mais uma pesquisada para dizer exatamente. Em que pese também, como eu falei, não dá para generalizar. Às vezes a gente fala, tem um transtorno bipolar porque fez isso, fez aquilo. Ou a pessoa vem, né, com uma determinada doença porque todo mundo que vem com aquela determinada doença é porque fez aquilo outro. Então, assim, nós não podemos generalizar porque as situações são complexas. Mas os espíritos dizem, né, que essas doenças mentais ela têm a ver com a utilização equivocada na área do intelecto, né? Gilda, nós gostaríamos de te agradecer pelas belíssimas respostas, né, pelo nível de elaboração dessas respostas, pelas referências citadas, pelas conexões entre ciência, doutrina espírita, a parte filosófica, enfim, tudo que envolve, né, a nossa base necessária de conhecimentos. E gostaríamos de agradecer a todos vocês pelas perguntas, também muitíssimo bem elaboradas, pertinentes, oportunas, e lembrando sempre que esse é o objetivo do programa, né, do diálogo fraterno, que nós possamos trazer as dúvidas, as inquietações, as dificuldades, os dramas e a natural necessidade que nós temos de investigar um pouco mais, conhecer um pouco mais acerca dos temas que nos dizem respeito. Então, ficamos felizes com esse congraçamento, né, das perguntas, das dúvidas, das dificuldades, das dores, enfim, da intenção, naturalmente, de cada um de nós e com as respostas que nos chegaram através da Gilda. Eu gostaria de aproveitar, antes de passar a palavra à mesa, para que nós façamos a nossa prece de encerramento, a Gilda acho que vai fazer também, trazer para vocês uma referência da série psicológica, muito citada aqui pela Gilda, a série psicológica de Joana de Ângeles, composta de 16 volumes. Em especial, o volume 2, O Homem Integral, fala com profundidade sobre autoconhecimento. Então, acho que vale a pena realmente dar uma lida. Fica à vontade. Tá. Talvez eu acho que eu citei a obra de Dr. Bezerra de Menezes, eu acho que eu falei Loucura e Obsessão, mas é Nas Fronteiras da Loucura. Eu falei correto? Era Nas Fronteiras da Loucura, né? E eu indicaria, também da série psicológica da Joana, essa Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, um livro maravilhoso. E também não poderia deixar de citar Hamed, né? Como eu falei, Os Prazeres da Alma. E tem outras obras maravilhosas. Eu acho que isso aqui pode nos ajudar, porque eu acho que eu até indicaria como um dos caminhos, né, uma terapêutica. A gente lê, buscar as informações e ver a perspectiva mesmo que esses espíritos nos trazem de uma forma mais ampliada. E eu agradeço também a oportunidade de estar aqui tratando desses temas, né, e gostaria de deixar um recado de que a gente não pode desanimar nesse caminho. Isso está tudo dentro do contexto. Todos nós estamos num processo franco mesmo de espiritualização. O autoconhecimento é uma necessidade de todos nós, e a gente tem que prender esse processo com muita coragem. Vão ter momentos de tristezas, alguns momentos que a gente se reconhecer inadequado em relação à situação, um comportamento inadequado, mas a ideia é essa, e Joana sempre fala, se te pegar em equívoco, avalia o comportamento, refaz, transforma e prossegue. Nós não podemos parar, então a gente tem que prosseguir com bom ânimo, vamos ter dias mais difíceis, mas a meta ela é muito instigante, nos atrai muito, que a nossa meta é a felicidade, e a gente está prometido para esse caminho, mas a gente precisa fazer esse processo de autoconhecimento, com muita coragem.